Olá pessoal, mais uma videoaula hoje com vocês, referente aos conteúdos de Química para o segundo grau. Temos hoje então aqui o conteúdo referente à densidade, tá? A densidade nada mais é que uma medida de concentração, tá ok? Nós temos que a densidade é uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Essa grandeza ela pode ser enunciada da seguinte maneira, da seguinte forma. A densidade, ou massa específica, podemos dizer, é a relação entre a massa, M, ou seja, a massa da solução, e o volume da solução de determinado material, tá? Sendo sólido, líquido ou gasoso. Tá? Então, novamente, a densidade é a relação entre a massa e o volume da solução. Então, a massa aí indicada não é mais o soluto, como nós vimos na concentração comum, mas sim o que? É a massa da solução, ok? Então, para poder obter a massa da solução, é só pegar a massa do soluto mais a massa do solvente. E aí, então, teremos a massa total, que é a massa da solução. Ok. Matematicamente, a expressão usada para calcular a densidade é dada por essa fórmula aqui, ó, pessoal, por essa fórmula. D é igual massa sobre o quê? Volume, tá? D, densidade, o M, massa da solução, e o V, o volume da solução, certo? Então, nós temos aqui, ó, que o D aqui vai representar nada mais que a massa específica, tá? Da solução. E o M é a massa da solução, tá? Não é a massa do soluto, mas sim a massa da solução. E o V continua sendo a massa, o volume da solução, certo? Muito bem. Nós temos que a unidade de densidade adotada pelo Sistema Internacional é o quilograma por metro cúbico, correto? É a medida adotada pelo Sistema Internacional para a medição da densidade, quilogramas por metro cúbico. Mas, geralmente, quando se menciona a densidade de líquidos e sólidos, tá? Usa-se gramas por centímetro cúbico, ou também, podemos falar em gramas por ml. Por quê? Porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? Então, falar gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml é a mesma coisa, tá? E temos também para os gases, que se usa rotineiramente, a unidade mais usada para gases é gramas por litro. Então, para gases, usa-se a unidade medida gramas por litro. Certinho? Vamos então aqui agora ver algumas especificidades em relação à densidade, que são quais? Nós temos que alguns fatores, tá? Eles podem afetar a densidade, ok? Então, eles podem causar o quê? A alteração da densidade. Como assim, Glauber? Temos, por exemplo, vejamos aqui, ó, a temperatura. A temperatura, ela vai, então, mudar, alterar o valor da densidade de um dado material. Nós temos que a densidade da água varia conforme a temperatura. E aí, então, nós temos que a 0 graus Celsius, temos que a sua densidade é igual a 0,99987 gramas por centímetro cúbico, ok? Aí, alterando a temperatura, passando de 0 graus para 4 graus Celsius, teremos então aqui que
a densidade será igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, podemos observar que a alteração de temperatura, tá? Ela pode afetar o quê? A densidade, certo? Esse é um caso onde nós temos a temperatura. Temos também, por exemplo, o estado físico da matéria. A água em estado sólido flutua na água que está em estado líquido. Aí, então, nós temos que a densidade da água líquida, certo? É 1 grama água líquida. A sua densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico, certo? Agora, a água sólida, o cubo de gelo, terá uma densidade igual a 0,92 gramas por centímetro cúbico, certo? Podemos observar que a massa do gelo é menor do que a massa da água líquida, certo? Então, podemos observar, então, o porquê que o gelo boia na água. O porquê? Porque a densidade do gelo sólido, da água sólida, é menor que a densidade da água líquida. E por último, pessoal, a pressão. A pressão é também um fator que afeta a densidade, tá? Os gases sofrem forte influência da pressão. Então nós temos que o ar seco tem densidade, ar seco, tá? Ele tem uma densidade igual a 1,2754 quilograma por metro cúbico. Então, 2.754 quilogramas por metro cúbico. Isso o quê? Em 0 graus Celsius, tá? E 100 o quê? Quilopascal. Então, a uma pressão de 100 quilopascal, né? Poderemos ter essa densidade aqui, então. Ok? Agora, alterando então aí a pressão, como é que fica? Nós temos, por exemplo, tá? Sua densidade diminui quando nós temos aqui a alteração da pressão. Por exemplo, teremos uma densidade de 1,2041 quilogramas por metro cúbico. Essa é a densidade, tá? Isso em 20 graus Celsius e 101,325 quilopascal. Aumentou a pressão? Aumentou. Mas o que aconteceu com a densidade? Ela diminuiu, certo? Então podemos observar que com o aumento da pressão, temos o quê? Uma diminuição da densidade, certo? Muito bem, então, pessoal. Sabendo então dessas informações, vamos então, nesse momento, aplicar os nossos conhecimentos em 2 exercícios. Vejamos aqui então, ó, 2 questões, tá? De densidade que nós vamos então aplicar nesse momento. Vejamos aqui. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. O que é o sal? O sal não é o soluto? Não é quem vai ser dissolvido? A água não é o solvente? Não é quem vai dissolver? Então nós temos aqui o soluto e o solvente, a massa dos dois. A massa do soluto e a massa de quem? Do solvente. Então aqui, ó, massa do soluto,
M1, 30 gramas. E temos a massa 2, M2, que é quanto? 300, tá? A massa dos dois é igual a 330 gramas, tá? Essa massa aqui é a massa do quê? Da solução. A massa da solução, ok? Muito bem. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml. Então, o volume da solução é igual a 300, o quê? ml. A densidade dessa solução em gramas por ml é igual, será de. Então, queremos calcular, encontrar a densidade em gramas por ml. Então, aqui, como nós então temos a unidade a qual queremos encontrar, gramas por ml, significa que é a massa da solução e o volume da solução. A massa da solução aqui, na massa, está em gramas? Está, gramas. O volume que está aqui na densidade é o mesmo volume que está no volume da solução? É ml. Então, é só aplicar a fórmula de forma direta. Densidade é igual massa sobre o quê? Volume. Então, densidade é igual. Massa da solução, 330. Volume da solução, 300. Densidade é igual a quanto? 1,1 quê? Gramas por ml. Certo? Temos então aqui o quê? A densidade, tá? Desta solução. Onde então nós temos o soluto, que é o sal, tá? Dissolvido nessa solução. Então a densidade dessa solução é de 1,1 gramas por ml. Tá aqui então a resposta letra D. Certinho? Vamos aqui olhar essa número 2, pessoal, e vamos tirar algumas conclusões. É muito importante essa 2 aqui, muito legal. Vejamos aqui, ó. Na tabela abaixo temos as densidades de alguns materiais sólidos. Pau-brasil, alumínio, diamante, chumbo, carvão, mercúrio, tá? A água, nós temos aqui que ela não é sólida, tá? Aqui podemos ver 1 gramas por centímetro cúbico, ela não é sólida. Vejamos aqui então. Se eles forem adicionados à água líquida, que é 1 gramas por centímetro cúbico, e pura, a temperatura ambiente, qual deles vai flutuar? Qual desses daqui, ó, pau-brasil, alumínio, diamante, chumbo, carvão e mercúrio, qual deles ou quais deles vão flutuar na água? Aqueles que tiverem o quê? Menor densidade do que o quê? Do que a água. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Aqueles materiais, aqueles sólidos que tiverem a densidade menor que a água, vão flutuar. Quem? Quem vai flutuar? Pau-brasil é 1, porque a densidade dele é menor que da água. Outro, aqui o carvão também vai flutuar, porque a sua densidade é menor que a densidade da água no estado líquido. Os outros vão o quê? Vão afundar, vão para o fundo, tá? Porque a densidade deles é maior que a densidade da água. Então, colocando aqui, ó, em ordem crescente de densidade. Quem é o menor? Nós temos que é o pau-brasil. Pau-brasil. Ok? Depois, carvão. Depois do carvão, água. Depois da água, quem que vai ser? Alumínio, diamante, chumbo ou mercúrio? Vai ser o alumínio. Então, alumínio. O alumínio afunda. Alumínio. Quem tem a densidade maior que o alumínio?
mais próximo dele vai ser quem? Vai ser o diamante. Diamante. Depois do diamante, teremos quem? O chumbo. 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 E depois do chumbo, o quê? O mercúrio. O mercúrio, desses daqui, é o sólido com maior densidade. Então, nós temos aqui uma ordem crescente de densidade. Pau-brasil, carvão, água, alumínio, diamante, chumbo, mercúrio. Essa é a ordem crescente de densidade proposta nessa tabela aqui. Tá? E dentre esses, aqueles que vão flutuar na água são pau-brasil e o carvão, que eles possuem a densidade menor do que quem? Do que a água. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, certo? Caso você tenha algumas dúvidas ainda, acesse ao portal, ao meu canal e assista novamente essa videoaula. E não esqueça, dê lá o seu clique, por favor.